Olá, amigos do canal BA. Está no ar mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta, que o telespectador já sabe, sempre de segunda para terça-feira, 00h30, com mais 6 reprises em horários alternativos. Está na sua tela o Pergunta e Resposta. Também, é claro, das nossas plataformas digitais, redes sociais, pela internet, Facebook e o nosso Instagram. Programa Pergunta e Resposta, que tem o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados da OAB do Rio Grande do Sul, Colégio Sinodal do Salvador e também do portal coletiva.net. Tudo o que você quer saber sobre comunicação, jornalismo, relações públicas, passa pelo portal coletiva.net. Na edição de hoje, é com muita satisfação que nós vamos entrevistar um amigo nosso de longa data, meu e do Kleber Moreira, o nosso ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, desembargador Gaspar Marques Batista. Muito obrigado, desembargador Gaspar, por esta alegria de novamente revê-lo e dessa vez gravando conosco o Pergunta e Resposta. O meu amigo Sagreira, é uma satisfação muito grande estar aqui, participando desse programa. Eu queria que o senhor recordasse um pouco da sua brilhante carreira como magistrado e também como professor da PUC do Rio Grande do Sul, desembargador Gaspar. Sim, eu tenho orgulho de dizer que eu fui juiz por 40 anos e foi uma carreira assim que eu tenho muito orgulho de ter sido magistrado por esse longo tempo, tanto que quando da minha aposentadoria, foi um dos momentos mais tristes da minha vida, quando encerrei esta carreira longa de 40 anos. Tive em várias comarcas, conheci pessoas maravilhosas, convivi com colegas fantásticos, trabalhei com advogados valorosos, com promotores muito combativos e que enriqueceram muito esse meu tempo. Aprendi muito com todas essas pessoas com quem convivi durante esse período. Principalmente os últimos 16 anos em que eu estive no Tribunal de Justiça e integrei a 4ª Câmara Criminal. Fui professor mesmo, na PUC por 11 anos, iniciei quando eu ainda era juiz do júri de Porto Alegre. Eu fui juiz do júri de Porto Alegre por 3 anos, e depois fui, por 2 anos, juiz de família, e por 5 anos eu estive no Tribunal de Alçada. Quando passei do Tribunal de Alçada para o Tribunal de Justiça, foi que eu me desliguei da PUC, depois de 11 anos. Foi um período fantástico. Ainda hoje eu encontro ex-alunos e sempre estou relembrando aquele tempo, que foi muito bom. Desembargador Gaspar, a respeito da sua experiência aí como ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, como é que o senhor analisou o processo eleitoral neste ano? Foi muito polarizado? O senhor já esperava isso? Ou superou as expectativas essa grenalização da sociedade? Eu não sei, acho que toda a sociedade estava acostumada a pleitos mais tranquilos. Eu lembro que em 2012 nós fizemos uma eleição. Eu era presidente do TRE naquele tempo e foi uma eleição muito tranquila, se bem que era uma eleição municipal, mas eram muitos municípios, muitos candidatos, não é? Daquela
eleição, resultaram muitos prefeitos que enriqueceram a política do Rio Grande do Sul. Este ano, me parece que a disputa eleitoral, ela está... Tu usaste o termo polarizado. Eu diria até um pouco mais que isso. Está uma batalha ferrenha, uma disputa de ideias que muitas vezes descamba para mentiras, para ofensas, e me parece que isto deslustra muito o pleito e é um demérito para a democracia brasileira. Acabam as campanhas não sendo mais tão propositivas, né, mas sim acusatórias, uma contra a outra. E a sociedade que poderia usufruir de propostas racionais dos seus candidatos, muitas vezes tem que ouvir estratégias não muito republicanas, e muitos candidatos acabam optando por usarem argumentos que pouco ajudam os eleitores na escolha dos seus candidatos. Até que ponto, desembargador Gaspar, as redes sociais acabaram então contribuindo para que esse processo tornasse esse ponto aí mais do que polarizado, como o senhor falou? Sagreira, eu sempre fui um pouco crítico da imprensa. Sei que sempre tive consciência de que a imprensa, além de propaganda de marcas, faz também propaganda de ideias. E muitas vezes são ideias que não vêm ao encontro da sociedade brasileira. E eu pensava, a salvação serão as redes sociais, porque nas redes sociais as pessoas vão poder dialogar e a informação ela vai fluir melhor e as pessoas vão ser até melhor informadas pelas redes sociais. Mas eu estou um pouco decepcionado com as redes sociais, porque não estão transitando informações pelas redes sociais. Pelas redes sociais estão transitando muitas inverdades e nós assistimos nas redes sociais vídeos, fotos, que muitas vezes são montagens, não são verdadeiras, e ao invés de contribuir para a informação das pessoas, está provocando uma espécie de confusão em muitos eleitores, que acabam não sabendo realmente onde é que está a verdade. Na semana passada, conversávamos com o atual presidente do TRE, desembargador Jorge Luiz Dallagnol, e dissemos aqui para os telespectadores do canal BA, né, que uma fake news ela tem 20 vezes mais chances de ser compartilhada, desembargador Gaspar, do que uma notícia verdadeira. Vejam só. Eu não acreditava muito em fake news. Eu pensava que as pessoas não teriam a desfaçatez de propagar fake news. Mas eu estou vendo que eu estava enganado. As pessoas estão propagando fake news e sabendo que se trata de uma fake news, mas fazem isso unicamente por propaganda política para favorecer
candidato A ou candidato B. Isso é muito grave. A pessoa, mesmo sabendo que se trata de uma mentira, mesmo assim o desembargador compartilha para tentar prejudicar a outra candidatura. Nós estamos assistindo isso, principalmente nesta semana. Eu como sou um aposentado e não tenho muita coisa para fazer, então eu diariamente eu consulto o fake news para ver o que os meus amigos do fake news estão dizendo. E fico até decepcionado com alguns amigos meus. Inclusive pelo WhatsApp, né, desembargador? Porque, sim, também no WhatsApp eu tenho uma corrente grande de mais de 100 amigos pelo WhatsApp e frequentemente eu recebo propaganda política por WhatsApp. E acho isso decepcionante. Eu até considero uma ofensa estar mandando propaganda política por WhatsApp. E o pior é o seguinte, existem pessoas que me conhecem bem e sabem qual é o meu ponto de vista. No entanto, eu recebo propagandas de candidatos com os quais eu não concordo, não é? Pelo WhatsApp. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e logo em seguida estaremos de volta aqui pelo Canal Ba. Estamos de volta com o nosso Pergunta e Resposta aqui pelo Canal Ba para 19 municípios gaúchos, além das nossas plataformas digitais, sempre com o apoio do Colégio Sinodal do Salvador, Caixa de Assistência dos Advogados da OAB do Rio Grande do Sul e também, é claro, do portal coletiva.net, com todas as informações referentes aos bastidores da comunicação no Rio Grande do Sul. Hoje, o nosso entrevistado é o desembargador Gaspar Marques Batista, ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Desembargador Gaspar, estamos aí há poucos dias, né, de um segundo turno já. Eu gostaria de saber a sua expectativa aí sobre a campanha em si. Acha que essa campanha no segundo turno ela pode melhorar em termos dessa polarização ou a tendência é ainda piorar? Sagreira, eu entendo a polarização porque o significado de polarização é existir dois polos. Então, me parece que a polarização ela não é um óbice para o pleito, nem para as campanhas políticas, desde que os dois polos possam esclarecer os seus eleitores, possam fazer campanhas dignas, verdadeiras, com argumentos sólidos, transmitindo à sociedade os seus programas de governo. Então me parece que a polarização vista por este ângulo, ela era esperada. Eu não acreditava mesmo que algum candidato fosse vencer no primeiro turno, e acredito que não haverá vencedor no primeiro turno. Então, se há um segundo turno, nós teremos dois polos, teremos uma polarização. Agora, não vejo problema com a polarização desde que os candidatos representantes dos dois polos
usem argumentos verdadeiros e os seus eleitores possam ser bem informados de seus programas e votar de forma consciente. Isso que eu gostaria de saber, desembargador. O seu recado para o eleitor, telespectador do Canal Bá, que está lhe acompanhando agora e que vai participar aí desse processo eleitoral no segundo turno. Eu penso o seguinte, é o momento do eleitor brasileiro consultar a história do Brasil, lembrar do que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Eu não vou me estender muito, mas talvez nos últimos 60, 70 anos, o que aconteceu no Brasil. Quais foram os momentos bons dessa história? Quando que o Brasil teve importância internacional? Quando o Brasil enriqueceu? Quando as pessoas viviam melhor? Eu acho que os eleitores têm que procurar se informar disso. Não só lendo os jornais de hoje, mas procurando ler artigos que retratem o passado brasileiro, de como é que era. E eu penso que os eleitores precisam caprichar na escolha. Caprichar na escolha, porque este vai ser um pleito decisivo para a história do Brasil. É um pleito da maior importância. Agora, este mês, nós vamos escolher um governante que possivelmente governe o país por 8 anos. E não tenha dúvida de que este governante vai ter condições de mudar a história ou continuar a história como ela foi até aqui. O eleitor vai ter condições de escolher o que é melhor para ele. E deve caprichar para que essa escolha realmente venha ao encontro da felicidade do povo brasileiro. Que não olhe os seus interesses individuais, mas olhe o Brasil como um todo. Pense nas outras pessoas, porque o Brasil não é unicamente um território. Nós sabemos que o país tem 2 elementos, o território e a nação. E a nação é o seu povo. E este é um dos elementos mais importantes, o povo brasileiro. E nós temos, todos nós, compromisso com esse povo, em batalhar pela felicidade desse povo. Muito obrigado, desembargador Gaspar, pela sua participação aqui no Pergunta e Resposta. E por falarmos na nossa equipe, o nosso diretor Kleber Moreira e o repórter Eric Pastores fizeram aí uma reportagem especial com a Caixa de Assistência dos Advogados da OAB do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar. Renato e amigos do Pergunta e Resposta, estamos aqui na unidade Trend da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul. A estrutura localizada em frente ao Fórum Civil de Porto Alegre possui inúmeros serviços disponíveis à advocacia gaúcha. Adquiridos com recursos da Caixa, o local conta com mais de 1.000 metros quadrados e oferece diversos escritórios compartilhados, salas de reunião, estações de trabalho com computador, centro integrado de inclusão digital para capacitações para o processo eletrônico, funcionários treinados para auxiliar o pleno desenvolvimento do trabalho do profissional, além de scanners, impressoras, ar-condicionado, rede Wi-Fi, cafeteria e estética. O advogado também tem à sua disposição serviços de saúde especializados em massoterapia, psicologia, psiquiatria e fisioterapia. Especialista em direito familiar e sucessões, o advogado Cássio Bernardes atende seus clientes apenas na unidade Trend. Eu utilizo esse espaço mais ou menos há 1 ano.
estou muito satisfeito, uma infraestrutura preparada pela OAB, pela Caixa de Assistência, que nos deixa muito confortável. São belas instalações, as salas são muito bem confortáveis, nós temos computador, internet, impressora, scanner, então tem toda a infraestrutura que um advogado precisa para trabalhar. Inclusive eu não tenho mais escritório próprio, utilizo só essa estrutura para fazer o meu trabalho e isso eu consigo trazer uma boa qualidade para os meus clientes também. E também consigo trazer um custo-benefício melhor para o meu cliente e para o meu atendimento, né? Então eu gosto muito aqui e aconselho quem quiser utilizar, é um belo espaço. O senhor decidiu não ter mais um escritório por ter esse espaço aqui no Trend. Exatamente, existia uma viabilidade que eu teria que fazer um aporte para adquirir uma sala, ou então manter uma sala. Hoje em dia existe um custo bem elevado, né, no sentido que tu tens que ter um funcionário, tem que ter água, luz, condomínio, aluguel, dependendo da situação, serviço de internet, né, então tem todo um custo fixo que tu evita esse custo fixo trabalhando aqui, porque aqui tem toda essa infraestrutura, né. A advogada Heloísa Kleman explica que a unidade Trend é também um local de convivência. Eu utilizei durante um tempo bem grande, tanto aqui quanto quando a casa era ali na Avenida Ipiranga, as salas para atendimento de clientes, principalmente quando é em grande número, né? Como quando se fecha um inventário que tem vários herdeiros. Então, às vezes, o escritório fica, não que seja pequeno, mas não tem como acomodar todas as pessoas. E aqui tem umas salas grandes, né, que a gente pode ocupar para bastante pessoas. E uso bastante também os computadores que eles fornecem para nós aqui. Porque aqui a gente já está perto, né? A gente, quando eu quero fazer alguma coisa mais correndo, assim, com menos tempo, eu faço aqui porque eu só atravesso a rua e já estou ali para protocolar. De acordo com a advogada Cristiane Oliveira Silva, o local é de fácil acesso ao cidadão. Eu acredito que sim, pois às vezes também as pessoas de outras cidades, Viamão, Canoas, têm acesso rápido aqui, porque é bem centralizado. Eu acredito que seja bom, as pessoas conseguem ser bem atendidas aqui, tem um espaço bom, agradável, bem estruturado, assim, com secretárias, a gente marca o horário, né, para atender. Então, acredito que seja bom para o público. Segundo o advogado Saulo Macalós, a unidade Trend facilita o trabalho do profissional. As facilidades são muitas. Primeiro que Porto Alegre criou, meio que sem querer, uma cidade judicial. O momento que o prédio antigo do foro se tornou Foro Crime, se construiu um prédio novo aqui na frente, com 23 andares, muito próximo da Justiça Federal e praticamente atravessando a rua, passando por dentro do shopping Praia de Belas, a Justiça do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho. E na Borges de Medeiros, por último, a Suprema Corte Estadual, que é o Tribunal de Justiça. Então, trabalhar no Trend, atender o cliente no Trend, se torna muito fácil, em primeiro lugar, pela locomoção. Tu estaciona dentro do foro central, no espaço para estacionamentos, ou estaciona embaixo aqui do edifício, nas vagas, né? E aí tu te locomove a pé, porque tu te locomover de um lugar para o outro de carro acaba sendo oneroso, porque tu paga estacionamento quando acha estacionamento. Então essa é a primeira vantagem. Segunda vantagem é a estrutura, é praticamente um andar inteiro, né? Onde tu tem secretárias, tu tem equipe que te dá apoio na parte de computação, tendo em vista a implantação do processo eletrônico, né? E aí muitas vezes a gente tem dificuldade de acessar do escritório ou de casa, quem tem escritório em casa, para protocolar as petições, e aqui o pessoal dá amplo apoio, muitas vezes ensinando o protocolo. Tu tem um número grande de computadores para ser usado. Esses computadores praticamente nunca tem fila de espera. Se tu tiver numa audiência e tiver uma juntada de documento para ser feita logo após a audiência, tu atravessa a rua, sobe no 8º andar do Trend, peticiona e volta. Quer dizer, se tu vai te locomover até o escritório, ou quem tem escritório em casa, tu vai só conseguir fazer isso no outro dia. É uma grande vantagem. Então, muitas vezes eu chego aqui de manhã, acabo saindo à tarde, e
para ir embora, mas nesse inteirinho de tempo, entre o início da manhã e o final da tarde, eu volto aqui 4, 5, 6 vezes. Né? Outra coisa é dentro do prédio uma cafeteria. Eu acabei de receber uma cliente agora, numa sala fechada, né? Um caso que está tendo repercussão, que é a cachorrinha Yorkshire, que foi assassinada pelo Pitbull lá no Parque Germânia. Ela vai entrar com processo comigo. Ela saiu daqui agora para ir complementar o BO e volta aqui. E eu pude oferecer um café para ela. Aqui dentro nós temos uma cafeteria. Quer dizer, tudo isso, além de tudo, para o advogado tem a vantagem de ter um escritório sem ter vínculo com a tua secretária, com a cafeteria, e isso acaba sendo muito facilitador e evita problemas futuros. Então, só tenho a agradecer à Caixa de Assistência que criou esse espaço, que é interessantíssimo e oferece um serviço por excelência para o advogado e, obviamente, o advogado repassa isso para o cliente. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, sempre das 8h30 da manhã às 6h30 da tarde, na Rua Manuelito de Ornelas, número 55, 8º andar. Telefone de contato 51 3369 4500. E neste ponto encerramos mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta. Até a próxima!